Tá, agora só uma dica para fazer a atividade aqui, né? Porque se vocês forem fazer, quem nunca usou NumPy antes dessa disciplina aqui pode ter sérias dificuldades. Então vamos dar uma dica aqui. Ele define 3 sinais aqui e depois pede para fazer um monte de operações com esses sinais. Então eu vou criar um novo collab aqui. E a gente vai criar um desses sinais aqui e fazer as operações com ele. New Notebook. Tá lá. Então a gente sempre começa importando o NumPy e o Matplotlib. Ctrl Enter. Vamos definir um final desses aí. Vamos pegar o x1 de t. O x1 de t, primeiro a gente precisa definir um vetor de tempo. Vamos colocar o tempo de menos 1 até... de menos 3, menos 5 até mais 5. T igual a... Aí, se vocês olharem na aula passada, lá a gente costuma usar o aRange. De menos 5 até 5. A gente define sempre uma frequência de amostragem, né? Vamos colocar 1 MHz. 1 vezes 10 a sexta. E aí o período de amostragem é o inverso da frequência de amostragem. De menos 5 a 5, de 1 micro em 1 microsegundo. Então, se eu printar aqui o vetor do tempo, ele vai mostrar as primeiras amostras, indo de menos 5 até quase mais 5. Ele para uma amostra antes. Né? E aí, com esse vetor do tempo, a gente consegue usar ele como variável independente para criar o x1. Aqui. x1, janela, a gente precisa fazer t multiplicando uma janela. Né? Janela, dá para usar a função where. Depois vocês dão uma olhada na documentação. Where. T maior ou igual a zero. A função where funciona assim, ó. Isso aqui é um vetor e aqui eu estou ponto a ponto comparando ele com zero. Então, o que vai retornar aqui é um vetor também. O número de pontos igual ao número de amostras do T. Onde isso for verdadeiro, retorne, aí eu escolho aqui o que eu quero que retorne. Retorne 1. Onde isso for falso, retorne 0. Se eu fizer só isso aqui, eu vou ter, na verdade, o x2, né? Já vamos continuar aqui. plt.plot t x1. Só isso aqui é um degrau, né? Um degrau que começa em 0. Degrau. Aí eu vou multiplicar por um, vou dizer, por um cara que faz isso aqui, ó. Vou multiplicar por um cara que, onde o tempo for menor que 1, menor ou igual a 1, retorna 1. Senão ele retorna 0. Então ele retorna 1. Aqui vou estar fazendo uma janela de 0 a 1, né? Aqui, uma janela de 0 a 1. E aí, acaba que esse é o limite inferior da janela e... Não. Esse é o limite inferior e esse é o limite superior.
Então, se eu quero uma janela de 0 a 3, eu coloco aqui 0 e aqui 3. Então, aqui eu estou vendo se o t é maior que 0 e aqui eu estou vendo se ele é menor que 3. Estou multiplicando os dois degraus e ele vai me dar uma janela de 0 a 3. É assim que a gente faz janela. E agora eu multiplico essa janela pela função aqui. Qual que é a função aqui? T. Já está multiplicando duas coisas aqui. Vezes, só colocar mais um vezes aqui no final, vezes t. Está lá o nosso x1. Aí, para fazer operações com a variável independente, a melhor forma, e é o que o exercício pede ali, é você criar uma função que você entra com um vetor de tempo como parâmetro e ela retorna o x1. E aí você pode inverter o vetor de tempo, ela vai retornar o x1 invertido. Você pode deslocar o vetor de tempo, ela vai retornar o x1 deslocado. Vamos fazer a função. Quem já fez função em Python? Como é que faz função? Qual que é a palavra-chave que eu coloco na frente aqui? Def. Então eu vou definir uma função x1. Como já tem uma variável chamada x1, vamos fazer x1f, x1 função de t. O que ela vai fazer? Ela vai retornar isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Então eu vou passar o t como parâmetro e ela vai retornar isso aqui. Coloco aqui, ó, return. Dou Ctrl Enter, beleza, defini essa função. Agora, eu defini um vetor t lá, ó, ele já adivinhou o que eu quero aqui. Se eu fizer isso aqui, tá, ao invés de usar aqui a chamada da função, vamos pegar, chamar a função, guardar numa variável. Guardar numa variável, isso aqui. E daí aqui plotar a variável. Então, ploto t e a variável, onde eu guardei o resultado da função. Ctrl Enter. Tá ali, ó. É o nosso x1, né? Se eu quiser fazer ele deslocado, aí que está o pulo do gato. Se eu quiser deslocar ele um segundo para a direita, é só eu fazer isso aqui, ó. t-1. E guardo nessa variável aqui e ploto essa variável. Então, essa variável vai ser x1 de t-1. Ali, ó, começa em menos 1. Se eu quiser fazer o x1 de menos t, é só colocar menos t aqui. Ele vai pegar isso aqui, ele pega o vetor t, multiplica por menos 1, né, muda o sinal, e passa como argumento aqui. Está gravando isso, tá? Depois vocês reproduzem de novo em casa. Ali, ó, menos t, se eu fizer menos t mais 1, ele vai deslocar para a direita. Menos t mais 2. Beleza. Posso fazer isso aqui também, ó. Mais menos t menos 4. Opa, menos t menos 4. Estou somando o x1 de menos t mais 2 com o x1 de menos t menos 4. Menos 4 ficou muito, né? Menos 2. Ó, posso somar partes. Posso somar cópias deslocadas do sinal. Ó. Então, aqui está o x1 de menos t mais 2, mais o x1 de menos t menos 1. Aí eu posso dar um ganho em um deles. Eu quero que esse aqui seja duas vezes. Tá lá, ó. Ao invés de ir até 3, está indo até 6 esse. Esse está indo até 3.
Se eu fizer eles se sobrepuserem, eles se sobreporem, fica um negócio mais maluco aqui. Como que é o exercício aqui? Eu defino alguns sinais, um x1, um x2 e um x3. E eles estão aqui, ó. Eles estão definidos sem função. x1 é esse, x2 é esse, x3 é esse. Vocês não precisam fazer a definição, já está aqui, é só rodar essa série. Crie as funções, é a questão 1. Depois você tem que sintetizar outros sinais aqui. Começando com esse. Esse aqui é quem? É o x1 deslocado em 2 segundos. Olha aqui, ó. É o x1 começando em 2. Vou aumentar um pouco. Questão 3. Esse aqui é o x1 deslocado para a direita. Super simples, né? Questão 4. É um x1 deslocado 2 para a direita, mais um sem deslocamento, mais um deslocado 2 para a direita. Aqui, parecido, monte de deslocamento, cada um deles multiplicado por uma constante. Aqui é o x1 deslocado para a direita, somado com... Quem que é esse cara ali? x2. Aqui um deles tem um ganho, aqui um deles tem um ganho negativo, ficou com amplitude invertida. Aqui ocorreu uma reversão temporal, aqui reversão temporal com deslocamento, reversão temporal com deslocamento, somando vários sinais. Aqui um com reversão temporal, um sem, um deles está deslocado, o outro não. Aqui é um caso parecido com aqui, só muda os deslocamentos, né? E aí, ó, vários exemplos aqui. Vocês vão fazer todos esses sinais só com combinações do x1, x2 e x3 usando função. Depois tem integração e diferenciação. Um outro detalhe aqui que é importante a gente anotar. Vamos fazer esse cara aqui. Assim. Quero fazer a derivada dele. A derivada. Vamos fazer aqui, ó, x1 t menos t mais x1 t. Não era isso que eu queria. Tá, montei esse x1 aqui e eu quero fazer a derivada dele. Existe uma função que faz derivada. É a diferença finita, é o diff do NumPy. Então vamos fazer aqui, ó, x1d. Eu pego esse vetor aqui já é um vetor. Né? Aqui é a função que retorna alguma coisa, isso aqui é um vetor, que é esse vetor aqui. Se eu fizer np.diff, eu vou ter a derivada do x1. Na verdade, eu tenho diferença finita, né? A diferença entre cada amostra. Aí na derivada eu tenho que dividir pelo delta, né? A diferença das amostras divididas pelo delta. Então aqui eu tenho que dividir por TS.
Beleza. E é assim que faz derivada. A frequência de amostragem está muito alta, ele está crashando por falta de memória. Fiz a derivada aqui. Vou plotar primeiro em função das amostras mesmo. plt.plot x1d. Está aqui, é a derivada. 0, 1, menos 1, 0. Agora, está em função de amostras aqui, né? Amostra 0 até a amostra 10.000. Se eu quiser colocar em função do tempo, vai dar um erro aqui. Tem um erro. Que erro deu? A dimensão desse vetor aqui, que é 10.000, é diferente desse, que é 9.999. Por que esse aqui da derivada é 9.999? Porque eu tenho a diferença entre a primeira e a segunda e a terceira, até a última e a penúltima. Fica uma amostra de diferença. Então, dá para a gente fazer assim, ó. x1d. Eu crio um vetor de zeros de tamanho, o tamanho desse cara aqui. Len mais 1. Eu crio um vetor de zeros assim. Aí, nesse cara aqui, nas amostras de 0 até nas amostras de 0 até a penúltima, eu copio o próprio x1d, e daí na última amostra, lá na última amostra, essa é uma anotação aqui do Python para a última amostra, eu faço o valor da penúltima, eu replico o valor da penúltima. Aqui, né? Então, esse com o underline aqui é o meu cara com uma amostra a mais, que deve ficar com a mesma dimensão do vetor de tempo aqui. Então, se eu for plotar ele, aí vai dar certo. Aí é a derivada. Sendo que na última amostra aqui eu só peguei e repliquei a penúltima. Ó, derivada. Então, derivada a gente faz assim. Eu vou disponibilizar depois para vocês esse código aqui. Vou mandar o link lá. E integral? Integral tem uma função de soma cumulativa. Então, x1i, ele é o np.cumulativeSum do x1. Tenho que multiplicar, como tem o dt lá, o detal na integral, tenho que multiplicar por ts, período de amostragem, que é o delta, né? Beleza, fiz a integral, é assim que faz integral com um pai. Aí se eu for plotar aqui, ó, t x1i, aqui, ó, a integral do sinal. A integral desse cara aqui, né? Aqui vai ser uma parábola assim, aqui vai ser uma parábola assim. Tá lá. Beleza, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, salvo aqui, compartilhar.